Com muita alegria, começamos o primeiro episódio do NinjaCast. NinjaCast com esse formato. Primeiro, agradecer a Deus essa participação, esse espaço e esse privilégio de ter esse contato direto com os amigos, com todos que nos estão nos acompanhando nesse novo formato de comunicação. E o importante, nesse NinjaCast temos um pilar, um basilar. Falar a verdade, conversar de uma forma espontânea com quem representa a política da Paraíba, e esse NinjaCast representa a realização de um sonho, e primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. Conosco, no nosso primeiro episódio, nosso amigo querido Bruno Cunha Lima. Grande Bruno, obrigado pela participação no NinjaCast e obrigado por ter vindo de Campina para cá, essa honra para dar essa entrevista, esse bate-papo com a gente. Que é isso, meu irmão. Para mim é sempre uma alegria poder, primeiro, descer a Serra da Borborema, vir aqui para João Pessoa, eu já disse e repito tantas vezes, eu ralar de virada ao avesso, eu não pago a forma carinhosa com que João Pessoa me recebeu nos 4 anos que eu tive aqui na Assembleia, na época deputado, líder da oposição, mas especialmente pelas relações que Deus me deu a oportunidade de construir ao longo daqueles anos e que, graças a Deus, perduraram. E uma dessas relações foi exatamente contigo, né, com o blog do Ninja, com o Henrique Lima, sempre fazendo a cobertura da Assembleia, do cenário político da Paraíba, e a gente teve a oportunidade, graças a Deus, de, dentro de uma relação profissional, respeitosa, dentro de uma relação ética, construir, né, uma boa convivência. E eu quero dizer, Henrique, assim, do meu orgulho, da satisfação de poder ter sido o primeiro convidado a vir aqui para estrear o NinjaCast, essa nova plataforma, esse novo momento do blog do Ninja, da sua carreira, né, que já teve tantos capítulos importantes e que está começando agora mais um, com a alegria de eu estar aqui participando, a minha alegria de estar aqui participando contigo. Então vamos conversar, né? Vamos conversar. Primeiro, a gente relatar como foi que nós nos conhecemos, né? Tivemos um episódio interessante e quem proporcionou primeiro esse encontro foi o nosso amigo Marconi Maia. Eu era repórter do Portal PB Agora, mandar um forte abraço para o Fábio Tagino, e na época, né, Bruno Cunha Lima não tinha mandato. Bruno Cunha Lima era um estudante, tinha terminado os estudos, né? Ele Pré-candidato a vereador. Isso, pré-candidato a vereador. Bruno Cunha Lima não era magrinho desse jeito, era mais forte. Magrinho, vírgula. Bruno tinha um outro porte, né? E nesse contato, Marconi marcou e disse assim, voltando a ser na terra redundante, né? Marconi marcou. E Marconi chamou e disse assim, vamos bater aquele papo lá com o Bruno? Aí nós fomos para o bar de Sumé. Lá de Sumé, lá em Cabedelo. Inclusive eu soube até que Sumé faleceu. Dia, né? Nossas condolências na família, mandar um abraço para todos ali que frequentam aquele lugar maravilhoso. E lá, a partir daí, começou a amizade, não foi, Bruno? E eu me lembro que a manchete foi, assim, exclusivo. Saiba quem será o herdeiro, o novo personagem da família Cunha Lima, né? Vamos dizer assim, esse aqui vai... Nessa brincadeira, Henrique, já são 10 anos. Impressionante. Aquilo foi no início de 2012. Foi no ano que eu fui candidato a vereador. Então já são 10 anos de relação. Lá atrás, desde antes de entrar propriamente para a política, né? Como eu disse, ainda estava militando, era presidente do diretório acadêmico do curso de Direito, lá da Unifacis, em Campina. E a gente, por fruto aí de uma amizade em comum com o nosso grande amigo Marconi Maia, a gente saiu para almoçar lá e de lá para cá a gente não separou mais a amizade. E tem outro componente, inclusive, outro amigo em comum, que hoje é meu procurador-geral do município, né, doutor Aécio de Souza Melo Filho. Do grande Souza Melo, que você viu comigo no Exército, R2 também do Exército, você viu lá em Recife, lá no CPOR do Recife, né? Exatamente. Ele da arma de artilharia e da engenharia, a gente é um grande amigo, e foi inclusive seu professor, né? O Aécio. Foi meu professor de ciência política e hoje é meu grande amigo, eu sou padrinho da filha de Aécio, e hoje ele é meu procurador-geral do município. É um profissional de alto quilate. E outra coisa, né, Bruno? Tem amigo bom quem pode, né? É verdade. E o interessante do CPOR, falando dos bastidores, o Aécio sempre tenta reunir a turma do CPOR do Recife, que mora aqui na Paraíba. Tem ele e também tem um subcomandante do primeiro BPM, o Souza Melo. Só que não é o Souza Melo, o famoso. Não é o Souza Neto famoso. É o Souza Neto, que é o... Foi comandante da cavalaria. Isso, da cavalaria. Agora se tornou major, né? Isso. E ele está como subcomandante do primeiro BPM, desempenhando inclusive um grande trabalho lá.
E aí a gente vai tentar fazer essa reunião dos 3 integrantes do Exército. Aqui, né, os R2, né, tem alguns, um que continua na ativa e nós 2 militando um na área jurídica e outro na comunicação. Bruno, dentro dessa sua atividade, você já militando aí já há 10 anos, você imaginava chegar ao cargo de prefeito em Campina Grande? Esse era o grande objetivo, Bruno, quando a gente conversou lá no Batsumé? Isso é para quem faz política, para quem milita na política. Eu me lembro uma vez, me perguntaram, quando eu era vereador, perguntaram, você tem pretensão de ser prefeito um dia? E talvez até seja redundante dizer isso, mas eu acho que é importante dizer que na vida como um todo, não só na política, a gente tem pretensão, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, aspirações, mas nem sempre tem pressa, né? E eu nunca tive essa pressa de ser prefeito. Mas sempre tive, naturalmente. E a comparação que eu fiz, a analogia que eu fiz e que eu faço sempre é como quem milita na política é como quem está jogando na categoria de base de um time de futebol, do Campinense, do 13, do Botafogo. Quando você está ali na categoria de base, seu desejo é ir para o time principal, do time principal é crescer e ir para um grande clube, do grande clube chegar à seleção. Então é basicamente isso. A seleção da política, geralmente, é o governo, é a gestão da sua cidade, a gestão municipal, é onde as coisas acontecem. A política no plano estadual, ela tem uma relevância muito grande, a política no plano nacional também. Mas o doutor Franco Montoro já dizia que a vida acontece nos municípios, né? Então, óbvio que eu nasci, cresci, sou residente domiciliado, me formei em Campina, empreendo em Campina, constituí minha família em Campina, né? Vivi a minha vida inteira, tenho 31 anos, nunca deixei de morar lá. Então, a gente, por mais que milite, que venha, que desempenhei um bom trabalho, que gostei de atuar como deputado, mas nada substitui a oportunidade de você poder contribuir diretamente com sua cidade. Participar diretamente. Participar diretamente. Você entra no processo de decisão com voz ativa, né? Agora, nesse exato momento. Só para citar um exemplo, depois a gente fala disso. Mas nesse exato momento nós estamos pavimentando, agora, hoje, nós estamos pavimentando 50 ruas em Campina. São 36 ruas no distrito de São José da Mata, são mais 10 ou 11 ruas no bairro dos Cuitéis, e são mais 4 ruas entre o Tambor e o Jardim Paulistano. Recursos próprios ou também emendas parlamentares? A grande maior parte de recursos próprios. Dessas 50, vamos dizer aí que são 40 e tantas com recursos próprios. Então, quando você vê, por exemplo, hoje eu estive visitando o bairro dos Cuitéis, né? Uma senhora me abordou lá, tá até um trecho no meu Instagram. Uma senhora me abordou assim, meu filho, faz 50 anos que eu moro nos Cuitéis, minha mãe faleceu agora há pouco tempo, e eu já tinha perdido as esperanças de ver essa rua pavimentada, essa rua calçada. E o bairro dos Cuitéis, para quem não conhece, é um local, as ruas são, né, bem íngremes, ali a rua Amsterdã, Berna, Vasóvia, e aí a gente vai lá e quando você pode interferir positivamente, né, você tem, entre aspas, poder de decisão suficiente para resolver um problema como esse, é diferente. O parlamento é muito bom, você está no debate, mas ter a oportunidade de tomar uma decisão e transformar em realidade um projeto, um plano, um desejo, realizar um sonho de uma comunidade, enfim, de um bairro ou da própria cidade, é diferente. Então, quando a gente começa a jogar no time de base, é óbvio que a gente tem o desejo aí de ir para a seleção. Por falar nessa questão, Bruno, de calçamento de ruas, teve uma postagem no seu Instagram que você respondia um questionamento de um jovem de que existia ruas calçadas que constavam na própria gestão, ele dizia isso, que constava como calçada. E você desmistificou isso aí, né? Inclusive, essa é uma coisa boa para falar aqui. Eu arrisco dizer que aqui em João Pessoa é do mesmo jeito. Quem conhece Henrique sabe que Henrique hoje é paraibano de coração, mas o sotaque dele não nega, né? Que ele é nascido em Pernambuco. Eu acho que no Recife é da mesma forma, que em Natal é assim, funciona, em Mossoró. Existe meio que uma lenda urbana, né? Quando você chega numa comunidade, você chega numa rua, você chega num bairro que ainda não tem pavimentação, que não tem rua calçada, vamos dizer assim,
A primeira coisa que se ouve é alguém dizer assim, na prefeitura a minha rua consta como calçada, mas não é. Eu não sei como é que funciona aqui em João Pessoa, no Recife, mas em Campinas Aqui também tem isso. não existe um levantamento, vamos dizer assim. Não, tem um levantamento, uma lista, onde se separam as ruas que já estão calçadas das ruas que não estão. Não existe esse, vamos dizer assim, esse levantamento feito. Então é meio que uma lenda urbana, que é para dizer que Foi abandonado. foi abandonado ou que se desviou o dinheiro e tal. Mas na prática isso não existe, né? Então, embora eu vá pavimentar agora nesses próximos dias. Essa era uma rua que ele dizia que era calçada. Esse não, porque na prefeitura minha rua consta como calçada. Eu disse, não, deixa eu desmistificar. Se tu me disser a rua, eu vou te dizer se ela tá ou não, que eu assinei agora recentemente um contrato para 244 ruas, investimento aí de mais de 20 milhões. São ruas grandes, ruas importantes. E aí eu disse a ele, se tu me disser qual é a rua, qual é a localidade, eu vou conseguir te dizer se ela tá ou não no meio dessa lista. Mas antes de você me dizer, eu já quero desmistificar aí essa história. Não existe um levantamento feito pela prefeitura de ruas que estão calçadas ou não. Mas uma coisa eu lhe garanto, a sua vai ser. Então, esse diálogo então, foi muito importante também para elucidar, né, Bruno? Esse mito, né, em relação à rua calçada. Tem uma coisa, rede social hoje é uma coisa muito interessante. Se você, por exemplo, eu sigo... dentro desse meio de influencers ou da turma que fala sobre investimento e tal, tem um casal que eu gosto muito, é Bruno e Malu Perini. Eles têm um podcast chamado Os Sócios. Eles, em tese, falam sobre investimentos. Mas o podcast extravasa isso. Eles falam sobre saúde mental, sobre a importância do sono, sobre a guerra Rússia e Ucrânia, né? Porque com uma imensidão de informação que a gente tem hoje, um podcast, um Instagram, um YouTube, ele tem que extrapolar a simples, vamos dizer assim, o simples entretenimento. Ele precisa trazer com isso alguma informação, algum conteúdo que seja relevante para as pessoas. Então, volta e meia você vai me ver no Instagram, além de levar uma informação, além de levar um conteúdo, tô aqui calçando uma rua, tô aqui fazendo isso. Além disso, a gente precisa agregar conteúdo, agregar valor para quem está acompanhando. Então, por exemplo, desmistificar uma lenda urbana dessa é válida, porque desperta a curiosidade. Ou então você explicar, por exemplo, já que a gente estava falando de calçamento de rua, você explicar como é que se faz uma pavimentação, né? Qual é o processo, como é que se dá, por exemplo, para as pessoas entenderem que não é simplesmente o prefeito querer calçar, você tem que licitar, você tem que fazer, antes disso você tem que fazer o projeto, você tem que pôr em licitação, depois de licitação tem que contratar, a fase de fiscalização e como é que se dá. Tem a base, subbase, pavimento é em paralelo, é em intertravado, pavimento é em asfalto. Então tem que agregar valor para quem está acompanhando. Sabe? Por falar em valor, o seu valor está para nascer nos próximos dias, né, o seu tesouro, né, Bruno? Como é que vai ser essa nova experiência de você ser pai? E eu queria que você relatasse também como é que está a tua rotina, porque assim, muitas vezes você não consegue desligar, né? Assim, muitas pessoas comentam que você despacha com o secretário de madrugada, né? É isso? Relata isso pra gente esse podcast. Eu tenho... Faz basicamente 2 anos que o ritmo é muito acelerado. Meu ritmo já era acelerado, mas basicamente 2 anos que está mais acelerado ainda. Todo dia eu acordo ali uns 4h30, 5 horas da manhã. Aí procuro faço primeiro meu momento devocional, eu leio e estudo um pouco da palavra, depois vou ou pedalar ou então vou para a academia, e às vezes eu vou para a academia pedalando, como fiz hoje, né? Tomei uma chuva inclusive na volta. Mas, de fato, a rotina é muito acelerada. Mas, agora com relação a Bernardo, está chegando agora no mês de outubro, a gente completa 40 semanas dia 23 de outubro. Então, a partir do dia 9 de outubro, quando completa 38 semanas, Bernardo pode chegar a qualquer hora. A Juliana está fazendo a opção de, se a gente conseguir, se puder, ter parto normal. E já é uma mudança muito grande. Dizem que a mãe se torna mãe na hora que recebe o resultado da gravidez, né, do exame. E que o pai se torna pai quando pega no braço a primeira vez.
Eu não sei se isso é verdade. Agora, que já mudou muita coisa na minha vida, no meu ponto de vista, que já mudou muita referência, já quebrou muito paradigma. Nós estamos entrando no 8º mês, o Ju está com 30 semanas de gestação. A gente está entrando agora no 8º mês, completando 7 meses completos. Mas já mudou muita coisa. E era engraçado que eu me casei. As eleições foram dia 15 de novembro, né, de 2020. Meu aniversário, 17 de novembro, 2 dias depois. Eu casei dia 20 de dezembro. Então, 1 mês e 5 dias depois da eleição, né, 35 dias depois da eleição. E quando eu casei dia 20 de dezembro, eu não tive lua de mel. Eu tive, no máximo, um eclipse de mel, que foi uma coisa rápida. Eu tirei 2 dias só para vir na praia, para ficar um tempinho só com ela, porque eu estava montando um governo, estava fazendo a transição. E imediatamente, dia 1º de janeiro, eu já tomei posse, naturalmente, né, como todo prefeito eleito. E aí as pessoas me perguntavam, e aí, quando é que vai fazer filho? Quando é que encomenda o primeiro herdeiro ou herdeira? Aí eu dizia, minha gente, vamos ter calma, uma coisinha. Olha como minha vida mudou dentro de 15 dias, de 1 mês. Eu fui eleito prefeito, estou fazendo uma transição, montando um governo, me casei, estou assumindo uma gestão de uma cidade complexa que tem mais de 400 mil habitantes diretos e mais de 1 milhão de habitantes indiretos. No meio de uma pandemia, quando a gente viveu o maior surto, que foi ali nos meses de março, abril, maio e o início de junho, então não tem como fazer um menino agora. Eu tô começando a fazer um governo. A gente está enfrentando uma pandemia. Eu estou me adaptando ao fato de ser casado, embora ser casado com Juliana seja algo extraordinariamente fácil. Ela é uma grande parceira, além de ser, obviamente, minha esposa, meu amor. Ela é uma grande parceira de vida, mas requer uma fase de adaptação, né? É verdade. E aí eu digo, não tem como casar com Juliana, casar com a cidade, montar um governo, enfrentar uma pandemia e ter um menino. Aí a gente esperou 1 ano e deu exatamente 1 ano, como eu casei no fim de dezembro. Quando foi em janeiro de 2022, a gente liberou e em fevereiro a gente descobriu que estava grávida. Então, com 30 dias de liberação, deu certo. Impressionante também, né, Bruno? A gente não tem como tocar nesse assunto, né? Deus vai lhe dar uma vida, né? Como a gente chamou, o seu tesouro, e você perdeu um outro tesouro, né? Você perdeu o doutor Ivandro, né, que era um verdadeiro pai, um timoneiro, não só na trajetória política, né, Bruno? Como também na sua própria vida, né? Era um grande conselheiro, o doutor Ivandro, né? Na verdade, eu até embargo um pouquinho a voz para falar disso, mas as coisas de Deus, Henrique, são muito, muito perfeitas. Muito. Esses 6 primeiros meses desse ano, agora esses últimos 8 meses, foram meses muito, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer difíceis, não. Eu vou dizer desafiadores. Em dezembro, pertinho do meu casamento, meu tio, aliás, 1 ano depois do meu casamento, meu tio Ivandro Filho adoeceu. Ele teve Covid e viveu um período de 5 meses muito difíceis. Era uma verdadeira montanha-russa na saúde dele e na saúde emocional da gente, da família. Você ainda é São Paulo também, né? Eu sou filho de pais separados, né? Então eu sempre tive nele também, por exemplo, em Ivandro Filho, um grande referencial de convivência paterna, de cuidado, de carinho. E durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, a gente viveu picos de muito estresse, de muito medo. Às vezes ele tinha uma melhora repentina, mas às vezes ele entrava num quadro mais delicado. E por mais que a gente esperasse que não, mas no coração surgia o medo de perdê-lo. Então, de 15 em 15 dias, a gente vivia um período assim, até que chegou dia 20 de abril. E, de fato, ele descansou, ele partiu. E tem sido um momento muito difícil para a gente. Com 15 dias depois da partida de Ivandro Filho, meu avô, sem saber que ele tinha partido, vovô Ivandro, com quem eu morei até os 16 anos de idade, eu morei na casa dele até 16 anos, então ele sempre foi muito mais do que um avô. Uma ligação muito próxima, né? Muito, mas muito. Ele sempre foi muito mais do que um avô. Avô, professor de português, professor de vida, conselheiro, referência de pai, referência de amigo, de cidadão, de político. Embora nunca quisesse que eu entrasse para a política,
mas ele sempre foi um grande referencial para mim. E aí ele viveu esse período adoecendo, e no dia que completou 38 dias da partida de Ivandro Filho, Ivandro pai também descansou e partiu. Então foram assim, meses muito difíceis, né? E com 15 dias depois da partida do vovô, me vejo eu obrigado a fazer a abertura do maior São João do mundo, que é um momento alegre, que é um momento em que a cidade estava numa expectativa muito grande, mas eu com o coração aos frangalhos, né? Tanto que fiz a abertura e fui para casa. Quando vovô faleceu, dia 28 de maio, 2 dias depois do aniversário dele, ele fez 92 anos, dia 26 de maio, dia 28 ele partiu. Na missa de sétimo dia, vovô era católico, foi seminarista, inclusive aqui em João Pessoa. Na missa de sétimo dia, Juliana começou a tossir, foi numa sexta-feira. No sábado, ela grávida, no sábado ela começou a sentir falta de ar. Na segunda-feira, testou positivo para a Covid. Então, imagina um susto enorme, um susto enorme. Então, ela passou 9 dias doente. Na sexta-feira, do dia da abertura do maior São João do mundo, ela melhorou, negativou, fez a abertura comigo. Isso foi na sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, quem positivou fui eu. Então, e aí eu passei 10 dias positivado. Graças a Deus não tive, só perdi o olfato, senti nos primeiros dias um pouco de congestão, assim, coriza, mas de resto não tive nada, só as preocupações normais mesmo do dia a dia, mas um período de uma turbulência mesmo, uma turbulência emocional muito grande. Você não me vê falando sobre isso, é a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre esse período, e eu estou citando só uma parte. Nós tivemos diversos outros desafios vividos. Mas só Deus sabe, eu não reclamo, não faz parte do meu... Não gosto de, como diz a Bíblia, não gosto de murmurar. Eu acredito naquele ditado popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. E quando ele manda, ele se responsabiliza. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que Deus não nos prova além da nossa capacidade de suportar. Então, o Deus que permite a aprovação também é o Deus que dá o escape. Ele diz, tem um trecho, ele diz, sou velho, já fui moço, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus é justo o suficiente para dar suporte àqueles que estão enfrentando adversidades. E é exatamente por isso que, apesar de tanta dificuldade, apesar de tanto desafio nesses últimos meses, mas ele tem mantido a gente de pé, sabe? Eu acho que o grande significado disso tudo, né, Bruno, a provação que você passou, é a questão da fortaleza na fé, né? É você saber que existe um Deus misericordioso, que estava presente, que lhe confortou em todo esse momento. Eu acho que essa é a grande reflexão de tudo que a gente tem que levar na vida, né, Bruno? Nesse aspecto que a gente deve estar transmitindo nesse momento. Se não houvesse esse sentido, não haveria mais sentido algum. Eu vi, acho que foi uma vez Ariano Suassuna dizendo que se a gente perder, né, eu vi um texto de Dr. Elpídio de Almeida, que foi prefeito de Campinas, o primeiro prefeito eleito democraticamente na cidade. Eu vi um texto dele esses dias falando sobre o assassinato de Félix Araújo. Ele disse, se a gente perder esse resto de humanidade, que no meu caso o que eu estou falando aqui é a fé, a gente passa a ser só um ajuntamento de humanos desumanizados. Sem a fé a vida não tem sentido. Eu creio num chamado, numa vocação. E cada um dos filhos, existe uma coisa chamada graça comum. A Bíblia diz que o sol nasce todos os dias sobre a cabeça de justos e de ímpios. Essa é a graça comum que Deus distribui a todos. Mas existe uma graça especial que ele faz repousar na vida dos seus filhos, naqueles que são filhos, que foram lavados e remidos, né? Que creem em Deus. Eu não estou falando em religião, mas que creem no Deus verdadeiro. E sem esse sentido não existe mais sentido nenhum, porque é você saber de onde você veio, saber para que você veio e saber para onde você está indo, porque a vida definitivamente não acaba aqui.
Nós somos seres eternos, todos nós. Só que uns viverão um tipo de eternidade, quando essa vida daqui da Terra acabar. E outros viverão outra. E não cabe ao homem escolher. É Deus quem escolhe. Deus é soberano, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Então tudo ganha sentido, tudo ganha cor. Imaginar que isso aqui é um quadro, é uma fotografia, que é um vídeo. O que dá o contraste, o que dá a saturação, o que dá o brilho, o que dá a luz disso aqui é a graça de Deus. Sem Ele, nada tem sentido. E o interessante, né, Bruno, para a gente arrematar essa fala falando sobre Deus, a gente conversava aqui nos bastidores sobre, por exemplo, na sua trajetória política... Beba água. Vou beber. Você não tá bebendo na água, caneca, não. Cadê o brinde? Não teve o brinde na caneca, não. Vamos um golinho d'água. Beba água. Beba água que o rim agradece. É verdade. Mandar já um abraço também pro nosso amigo Daniel Gaúcho, nos acompanhando aqui, um grande parceiro nesse projeto. Tá aqui. Tá precisando ir à Campina, Daniel. Tem que ir. Graduado na UFCG, né, Brunão? Graduado e farrapou, tá? Pra poder, tá em dívida pra poder se dizer um homem feliz. É verdade. Manda um abraço também, Brunão, pra toda a equipe que tá aqui também. Tá aqui nosso grande Marcos Alfredo, tá aqui Matheus, Emanuel Tadeu, tá toda a turma aqui, tá conosco, tá nos bastidores. De vez em quando acho que vocês vão escutar uma risadagem deles aqui. Nos bastidores, eles estão acompanhando o bate-papo da gente aqui. O Glauber também e o Kleber também, que são, né, da equipe. os responsáveis por esse projeto também aqui. E também o nosso querido Assis na técnica, também nos acompanhando. É uma equipe brilhante, pessoal muito competente. Bruno, nessa virada aí, quando a gente viu a sua trajetória política, você na Assembleia, você líder da bancada de oposição, 24 anos. Durante essa trajetória política, você pôde observar coisas diferentes. Você ascendeu para uma tribuna da Assembleia e depois, durante o próprio mandato, você decidiu disputar um mandato de deputado federal e você teve a oportunidade de ver quem é quem, amigo seu, inclusive, né? A questão do sabor da derrota, né? De tentar ser deputado federal, ser majoritário em Campina. Conta como é que é esse alto e baixo também, Bruno. Tem uma coisa que é massa nisso tudo. Tem um ditado popular que diz: ser bom no bom é muito bom. O importante é ser bom no ruim. O difícil é ser bom no ruim. E quando, para quem bebe, quando a cerveja está gelada, o chopp está gelado, quando o tira-gosto tá quentinho, tá tudo novinho, quando a risada tá boa, quando tá tudo indo muito bem, é muito fácil você tá no círculo ali, você tá rindo, tá participando. Mas a Bíblia diz que muito mais sabedoria existe na casa onde há pranto do que na casa onde há festa, né? Porque dificilmente a gente tira alguma conclusão do momento feliz. No momento feliz a gente não está preocupado em tirar a conclusão. No momento feliz a gente está preocupado em ser feliz, em comemorar, em celebrar. Mas a vida não é feita definitivamente só de coisas boas, né? E eu não estou dizendo isso para dizer que, por exemplo, o fato de não ter vencido as eleições de 2018 foi uma coisa ruim, definitivamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque, é engraçado, a eleição que eu tenho um carinho muito especial foi a eleição de 2018. É óbvio que a eleição do prefeito foi o coroamento, é você chegar... nós não estamos falando de qualquer cidade. Campina Grande é a maior cidade do interior do Nordeste. É a capital do interior do Nordeste, é a maior cidade do interior do Norte e Nordeste do Brasil. Nós estamos entre as 50 maiores cidades. Mas por questão de apego, né? Talvez porque tenha sido uma virada de chave importante, foi um momento que eu mudei de partido, foi um momento que eu comecei a demarcar um território, a construir uma posição. As pessoas passaram a ter uma identidade, assim, eu ajudei, aquela eleição ajudou a construir a minha identidade pública. Mas foi de fato um momento muito interessante. Eu tinha vindo em 2012 numa eleição do vereador, onde eu fui o mais votado em Campina, e em seguida fui eleito deputado estadual, uma votação belíssima. Foram 34 mil votos para deputado estadual, e passei os 4 anos aqui. Quando foi já pertinho da eleição, eu juntei minha equipe, juntei meu time, juntei a família e decidi ser candidato a deputado federal. Dentro de uma improbabilidade, né? A gente estava lutando ali num momento que foi um momento onde, por exemplo, começou a se ter fundo eleitoral, onde
Estava uma ebulição política muito grande aqui no estado. Você foi para Solidariedade, não Eu fui para Solidariedade naquela época, a convite da direção nacional do partido, e terminei sendo candidato a deputado federal. Né? E, como eu disse, embora eu não tenha conquistado o mandato, mas é uma eleição da qual eu me orgulho demais, porque a eleição foi linda. A gente vinha de uma pauta muito massa na Assembleia. Durante os 4 anos consecutivos eu tive a maior produtividade em quantidade, mas também em relevância. Eu acho que o mandato da gente foi bem relevante. Frente Parlamentar do Combate ao Câncer, Estatuto da Pessoa com Câncer do Estado da Paraíba, Corridas do Bem, o Pedal Solidário, Corrida do Bem para o Hospital da FAP em Campina, para o Napoleão Laureano em João Pessoa. Pauta do autismo também. Pauta das pessoas com deficiência, pauta do autismo, a lei das filas de preferência da preferencial de filas para as pessoas autistas, a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas Autistas na Assembleia. Então foi um mandato muito massa. De repente chego ali naquele momento para a eleição do deputado federal, que foi linda. Eu fui o majoritário, fui o mais votado de Campina. Aqui em João Pessoa também vivi outro momento. É por isso que eu digo que a forma com que João Pessoa, Daniel, me recebeu, eu não pago nem ralado e virado ao avesso. Porque foi muito massa. Eu tinha saído de uma eleição de estadual onde eu tinha tido 1.300 votos em João Pessoa. Era, entre aspas, um mero desconhecido, um vereador de Campina, que teve a votação de quem aqui? Aquelas 1.300 pessoas. Eram amigos meus, ou amigos de amigos meus, a exemplo de Marconi, a exemplo de Kátia, a exemplo de alguns outros que faziam parte do ciclo de amigos, família, né? Alguns parentes nossos aqui de João Pessoa, e pouca gente, foram 1.300 votos, né? Algumas poucas pessoas que acompanhavam o meu mandato de vereador. E, de repente, depois de 4 anos, eu saio de uma votação de 1.300 votos e João Pessoa me deu uma votação de 10.400 votos. Extraordinário. Né? Sem, vamos dizer assim, sem nenhum apoio do contexto político. Tinha padrinho, né? Não é que não tinha padrinho. Não tinha, assim, os amigos vereadores. Eu tenho muitos amigos que são vereadores de João Pessoa, mas nenhum votava Não tinha comigo. aquelas lideranças, né? O normal. Mas tinha tido um mandato massa. Corrida do Bem, a gente lotando o busto de Tamandaré, todo mundo vestido de rosa, no Outubro Rosa, para arrecadar fundos para consertar o tubo ali do tomógrafo do Hospital Napoleão Laureano, que estava quebrado. Então a gente fez aquela movimentação e tal. Então foi uma eleição muito massa, mas que também me deu a oportunidade de, depois de ter vindo de 2 vitórias, inclusive uma delas sendo o mais votado de Campina, a terceira eleição eu fiz, assim, eu tive a alegria de ser mais uma vez o mais votado de Campina, mas não conquistei o mandato. Tive 20 mil votos em Campina, 10 em João Pessoa e 15 espalhados no resto do estado. A terceira cidade onde eu fui mais votado foi Itapororó, quando eu tive 930 e tantos votos. Então foram 20 mil votos, 10 mil votos, 900 votos e o resto era gente que acompanhava o mandato, 100 votos na Cidade da Prata, 200 votos, 300 votos em Areias, 50 votos não sei aonde, 30 votos não sei aonde. Quando juntou tudo, foram 15 mil votos. E isso eu só tive praticamente 40, 50 dias de pré-campanha. Porque de quando a gente decidiu ser candidato a deputado federal até começar a campanha foi um tempo muito curto. Então eu não tive pré-campanha, né? Mas foi muito massa. Eu tenho um orgulho danado. E engraçado, o fato de não ter ganhado, né, eu me lembro que a turma que trabalha comigo conseguiu captar uma imagem de um evento que a gente estava participando. E em certa altura eu disse assim, se for preciso um voto comprado para eu ganhar a eleição, eu estou dizendo de agora, a eleição está perdida. E você devolveu, inclusive, o fundo partidário, né? Fui o único 1 milhão, candidato, não foi? isso, foi o único candidato que não usou naquela eleição o fundo eleitoral. E aí, num dado momento, eu sei que captaram uma imagem minha em que eu estava respondendo uma pergunta de uma pessoa que estava participando. Eu disse, deixa eu deixar claro aqui, se for preciso um voto comprado para ganhar a eleição está perdida, porque eu não vou comprar. E muita gente ouviu isso e disse, é conversa bonita de candidato, né? Dizem que, uma vez eu vi uma pesquisa da Folha de São Paulo,
dizendo que 92% dos brasileiros desconfia de tudo que algum político diz. Então, quando você vê, durante um período de eleição, onde todo mundo é bom, onde todo mundo é simpático, onde todo mundo vai resolver todos os problemas do Brasil e do mundo, né? Quando você ouve uma pessoa dizendo isso, um candidato que inclusive já tinha um mandato, dizendo, se for preciso comprar um voto, a eleição está perdida, muita gente não acreditou. Aí abra as urnas, perca a eleição, embora tenha tido uma excelente votação. E naquele momento, o fato de ter perdido, de não ter conquistado o mandato, né, terminou gerando meio que um sentimento de orfandade. Diversos amigos meus encontraram comigo, mas poxa, rapaz, não deu certo, não ganhou. Aí eu comecei a andar em Campina, eu sempre vivi lá, né? Aí quando eu andava, aí as pessoas diziam, rapaz, não deu certo, você não ganhou, foi o mais votado de Campina, mas tem nada não. Tá chegando daqui a 2 anos a gente vota em você para prefeito. Tem nada não, daqui a 2 anos a gente vota, e aí criou esse clima, e onde a gente andava, o povo fazia, rapaz, você vai ser prefeito, não foi deputado, mas vai ser prefeito, não foi pro Planalto Central, mas vai ficar no Planalto da Borborema. E aí começou e terminou que... Teve também nesse intervalo as prévias com Tovar também, né? Teve antes disso o convite de Romero para ser chefe de gabinete. Para ser o chefe de gabinete, chefe de governo, que lá em Campina cumpre a função de chefia de governo. É uma espécie, vamos dizer assim, de casa civil. Né? E eu passei ali quase um ano cumprindo aquele desafio com ele, né? Que foi muito bom, foi uma escola muito grande. Tinha vindo de vereador, deputado estadual, candidato a deputado federal, e tive a oportunidade de ajudar, né? Óbvio que todo o mérito é dele, ele foi um prefeito realizador, fez muita coisa na cidade, e todo o mérito é dele. Eu tive a oportunidade de ajudar na condição de secretário, como diversos outros secretários ajudaram. E foi também uma grande oportunidade. Mas eu saí antes. Não sei se você vai lembrar, o prazo de desincompatibilização quase não sai. Para quem é, entre aspas, candidato nas eleições, o prazo de desincompatibilização são 6 meses antes das eleições, o que seria ali mais ou menos no mês de abril. Mas quando chegou no início de dezembro, eu tive uma conversa com o Romero na FIEP, na sede da Federação das Indústrias. Eu digo, Romero, para não te pegar de surpresa, isso era dia 1, 2, 3 de dezembro, você só fica até o final do mês. Eu não vou ficar até abril, porque eu não sei se eu sou candidato, eu estou avaliando isso, estou vivendo um outro momento, estou prestes a noivar, tem algumas coisas na minha vida pessoal que eu quero resolver e tal. E aí eu só fico até o fim do mês. Então avisei a ele um mês de antecedência e saí com 3 meses ou 4 meses antes do final do prazo. Quando foi nesse tempo, aí começou a especulação. Quem será o candidato à sucessão de Romero? Quem será o candidato? Começou moído, né? Como a gente fala na política. Começou moído. No fim de 2019, o Romero tinha dito que anunciaria quem seria o candidato depois do Carnaval. E aí foi exatamente, passou o Carnaval, ele ainda não tinha anunciado. Quando chega em março, pandemia. Estoura a pandemia. Então todo mundo recluso, vai todo mundo para casa. Ele ficou ali na frente do processo lá em Campina, no Pedro I. Eu passei ainda 20 dias tomando conta da minha sobrinha recém-nascida. Minha sobrinha nasceu dia 27 de fevereiro. Meu cunhado médico na linha de frente ali precisou sair de casa. Eu puxei minha irmã e minha sobrinha lá para casa. A gente ficou lá, eu passei ainda uns 20 dias ajudando a tomar conta. E aí depois eu comecei a pensar na hipótese, sair de casa, fui para um flatzinho, um apartamento. E aí ali eu comecei a conversar com alguns amigos e sobretudo uma conversa com Juliana. Estava voltando de Maceió, a gente tinha ido lá resolver algumas questões, e quando foi no caminho de volta, passando em Panelas, antes de Caruaru, eu disse, eita, a gente nem orou antes de pegar a estrada. Aí nós começamos a conversar, e ela fez uma pergunta, eu me lembro que era sobre alguma coisa de saúde pública, e eu respondi, e até então estava pacificado na minha mente que eu não era candidato. Eu não ia ser candidato a prefeito, não ia ser candidato a nada.
E aí ela me fez uma pergunta, o que é que tu acha disso, disso, disso? Aí eu comecei a responder. Aí respondendo, ela olhou pra mim e disse, é porque tu não consegue ver, mas teu olho brilha. Ela disse isso. Falando nisso, teu olho brilha. Aí eu sei que em certa altura, de forma muito educada, ela não disse assim, mas eu vou interpretar mais ou menos o que ela disse. Ela disse mais ou menos assim, ela disse, amor, tu não acha que seria covardia, não, assim, tu achar que pode, que deve fazer alguma coisa, que deve fazer uma diferença e não fazer porque é mais confortável e, de fato, cumprir uma missão de gerir uma cidade menor ou maior, mas é muito desafiador. Você é prefeito 24 horas por dia. Você é prefeito dia de domingo, você é prefeito dia de feriado, você é prefeito estando com saúde, você é prefeito estando doente. E é diferente de estado, né? O prefeito, na cidade, o prefeito está lá o tempo inteiro. O pessoal bate na porta. E o estado é uma abstração. A união é uma abstração jurídica. Mas a cidade não, a cidade é real. Você consegue ver uma cidade, você não consegue ver um estado. Como você disse hoje, você estava andando de bicicleta na cidade. O que é um estado? Um estado é um ajuntamento de cidades. Você não consegue olhar quando você está ali, por exemplo, aqui no Cariri da Paraíba. Você tem Sumé, Monteiro, Prata, Ouro Velho. Passou a divisa, você entra em Pernambuco. Você entra em Pernambuco ali no sertão do Pajeú, aí tem São José do Egito, Tuparetama, aquela região ali, né? Quando você não consegue olhar e dizer assim, aqui é Paraíba, ali é Pernambuco. É tudo igual. Agora você consegue dizer, aqui é Campina Grande, aqui é João Pessoa. Exatamente. Você diz, aqui é Cabedelo, aqui é Santa Rita, um exemplo. São coisas diferentes, né? Você consegue perceber o que é uma cidade. E aí por isso ser prefeito termina sendo muito desafiador. Mas foi mais ou menos isso aí que... Foi o start. Foi o start, foi definitivamente. A partir daquilo ali eu comecei a refletir, pedir direcionamento a Deus, conversar com diversos amigos, até que isso foi antes da pandemia ser iniciada, né? Aí, tanto que eu estava em Brasília no dia que fecharam o Congresso Nacional. Antes da pandemia ser decretada, né, aqui no Brasil. Eu estava em Brasília no dia que o Congresso foi fechado. Era um breu, Henrique. Você conhece o Congresso? Aqueles corredores, não tinha ninguém. Dava para você ouvir o barulho do vento. Nada. Porque eu tinha ido conversar com o Cássio, tinha ido conversar com o Pedro. Porque se especulava que Pedro poderia ser candidato, que Cássio poderia ser candidato. Eu fui almoçar com os dois. Eu olhei para um e disse, você é candidato? A Cássio disse, não sou. Aí o Pedro, você é candidato? Não, me orgulharia muito e tal. Mas, não sei, a gente precisa conversar. Você é candidato? Não, eu digo, eu sou candidato. Queria saber se posso contar com o voto dos dois. Pedir a benção, literalmente. Fui pedir voto. Voto e benção para dizer assim, a gente é grupo, né? Aí depois fui conversar com o Romero, fui conversar com o pessoal para dizer só, eu pretendo ser candidato. Vou oficializar. Eu quero ser candidato e tal. Aí foi quando começou aquele vamos dizer assim, aquela disputa, entre aspas, com o Tovar, mas uma disputa saudável, graças a Deus. É tanto que ele, ao não ser candidato, ele entrou de corpo e alma na eleição, participou com a gente, não ficou nenhum tipo de, graças a Deus, de aresta. Muito pelo contrário. Terminou, acho que, fortalecendo até o vínculo de amizade, de proximidade. E é tanto que hoje, por exemplo, eu estava numa caminhada com ele lá em Campina, agora já na eleição, né? E foi aquele momento, foi muito massa. Um dia eu ainda vou parar para escrever e contar então já tem uma boa revelação, né? Chegou o café, viu, Bruno Cunha Lima? Chegou. Esse café aqui, ele é premiado. Eu soube que ele é premiado. O pessoal trouxe ele de Pernambuco. O Glauber depois vai dar detalhes desse café. Ele é de... Taquaritinga. Taquaritinga do Norte? Café. Produtora de café. Produtora de café, exatamente. Planta, cultiva, processa e exporta. Pessoal. Minha vizinha, viu? Taquaritinga do Norte. É Taquaritinga do Norte? É Taquaritinga do Norte. Isso. Minha vizinha. Recebemos, inclusive, durante a pandemia, Campina foi a única entre as médias e grandes cidades do Nordeste que nunca colapsou. Né? Se você olhar em Pernambuco, Recife, Jaboatão, Caruaru, Petrolina, em dado momento dos 24 meses de pandemia, infelizmente,
todas elas viveram um instante de colapso. Aqui na Paraíba também, João Pessoa teve um momento de ter colapso, de faltar leito, Patos teve, Cajazeiras teve, no Rio Grande do Norte foi do mesmo jeito, Mossoró teve, Natal teve. Mas Campina não, graças a Deus, nunca faltou leito para receber os pacientes de Campina e diversos outros lugares, inclusive de Taquaritinga. Interessante. Taquaritinga, Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, Caruaru, diversas daquelas cidades mandavam pacientes para Campina. E é bíblico, né? Melhor é ter para dar do que precisar receber. Graças a Deus a gente pôde abrir as portas lá. Do Amazonas também, né? O pessoal do Amazonas. Manauara foi muito humana a atitude. Foi muito, muito massa. Teve gente que criticou que só a gota na época. Disse, isso é uma cepa diferente. Vai ter contaminação. Vai abrir a porta, trazer. Eu digo, mas minha gente, isso é impossível de controlar. Se fosse assim, um vírus que nasceu em Wuhan, na China, não estava em Cochichola. Né? Não estava aqui em Campina Grande, não estava em São João do Rio do Peixe. Né? Não tem como controlar. Se do outro lado do mundo chegou aqui, imagina de Manaus para cá. Mais cedo ou mais tarde, a cepa, o vírus também vem. Aí a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de receber os nossos irmãos. E agora eu vou provar Prova desse café. Vai provando esse café aí. Inclusive, a gente já vou introduzindo a próxima pergunta. E, por exemplo, nesse diálogo, Bruno, acho que adoçante que eu tô com acima do peso. Mas tem açúcar ali também, tem açúcar. Não posso não. Tem um venenoso ali. Olha pra minha largura, veja se eu tô em condições de comer açúcar. Eu tomo porque a diabetes, né? Eu tenho que tomar imediatamente, né, Bruno? Agora, assim, por exemplo, hoje eu acho que assim, a gente falando de 2022, teve um grande desafio que foi gerir o maior São João do mundo. A gente sabe que passou esse período sem festas, né? A cidade, né? A cidade e o estado, né? O país todo ansioso estavam ansiosos em relação à questão da realização do evento. E nesse São João, Mas será que o microfone captou esse barulho? Captou. Foi bonito agora. Pareceu propaganda de margarina. Aquela que a família tá toda ao redor da mesa, aí pega um pão quente, passa, aí vem. Bom cheiro. Aí vai o barulho do café. Bom cheiro. Vamos deixar o Marcos Alfredo com água na boca. Esse café é gostoso. Você quer café? Vou. Vá fazendo a pergunta. Vamos formulando a pergunta, né? Aí o pessoal estava muito ansioso em relação ao São João, esse São João, essa edição 2022. E assim, depois da festa, por exemplo, teve 2 noites que inclusive os portões foram fechados, né? De Gustavo Lima. 5 noites, né? 5 noites. A imprensa relatou, assim, foram... Né? Teve Gustavo Lima, teve as também... As 2 maiores foi Gustavo Lima e Zé Vaqueiro. Teve também de Alok também, que lutou. Alok também. Zé Vaqueiro também foi... amarrotado. Meu amigo, era gente saindo pelo cano. E graças a Deus, sem nenhum acidente. Graças a Deus, nenhum acidente. Nenhuma morte, nenhum incidente também. Nem briga a gente teve, graças a Deus. Campina é a cidade do povo ordeiro. Amém. E aí, nesse gerenciamento, Bruno, por exemplo, eu vou falar, tiveram algumas críticas. As pessoas chegaram e disseram, a ornamentação da cidade, porque Bruno pecou, Bruno está jogando a culpa na empresa, a empresa que também estava atuando lá, e né, Bruno empurra para a empresa, toda vez que critica, Bruno não aceita crítica, tinha muito isso, não foi? Teve muito mimimi em relação a isso. Como é que você interpretava e lidava com essas críticas? Eu não, na verdade, eu entendo. Se eu disser a você que eu não me coloco na posição de quem está criticando, eu estou mentindo. Eu já coloquei, Henrique. Já coloquei a nossa. Eu vou provar agora esse caso. Se eu disser a você que eu não entendo a posição de quem está criticando, eu estou mentindo. Eu entendo. Eu entendo quem criticou. Até porque eu não posso deixar de reconhecer que, de fato, faltou uma parte da decoração na cidade. Né? Lembre que antes de ser prefeito, eu sou cidadão. E que eu também não posso deixar de reconhecer. Agora, também não posso deixar de reconhecer os muitos avanços que nós tivemos. Nós batemos recorde de público. Nós batemos recorde de organização. Você não viu uma reclamação sobre trânsito, por exemplo. Foi a maior de todas as edições, mas nós conseguimos fazer de uma forma tão organizada, tão segura. Nós colocamos... Eu fiz um cronograma com a equipe lá. Nós fizemos investimento em 30 ruas nos arredores do Parque do Povo, com iluminação, com colocação de câmera com reconhecimento facial, identificação de padrão de comportamento de veículo, leitura
de placa. A gente conseguiu usar a tecnologia de tal forma que deu uma sensação de segurança muito grande. Você não viu uma reclamação de segurança. Agora saiu a pesquisa do Grupo Seis Sigma, que há quase 10 anos avalia, faz a pesquisa com os usuários, na verdade, com os turistas, com os visitadores, com a turma que está lá no Parque do Povo e nos eventos privados. Nós tivemos a maior média de aprovação de todas as edições. Os comerciantes, a maioria teve um faturamento pelo menos 2 vezes maior do que o faturamento que eles tiveram em 2019. Os hotéis, rede hoteleira também. Rede hoteleira estourou, né? lotada todos os finais de semana. Porque nós fizemos uma opção. Ou a gente fazia a abertura no início de junho, ou fazia a abertura como nós fizemos dia 10. Ou era dia 3 ou dia 10. E aí eu tomei a decisão, essa é uma decisão que cabe, inclusive, ao prefeito, e eu tomei uma decisão, vamos abrir dia 10. Aí muita gente estranhou. Poxa, porque geralmente o São João é aberto na primeira sexta-feira do mês, ou então na última sexta-feira de maio, como já foi no passado. Mas eu vou lhe explicar o porquê a gente decidiu abrir dia 10. E deu muito certo. Deu muito certo sobre todos os aspectos. Porque, primeiro, quando você abre no início do mês, o ponto alto de São João é na semana do dia 22, 23, 24, que é a antivéspera, véspera e dia do São João. Então, quando você abre dia 3, daqui que chega dia 22, né, são 20 dias. Então, você tem o ponto alto da abertura, aí tem uma queda no fluxo, sobe de novo. Né? Não estou falando do fluxo do Parque do Povo, não. Estou falando da rede hoteleira, de restaurante, de bar, do trade turístico como um todo. E quando a gente abriu o dia 10, não. Porque o final de semana de abertura, por si só, já é um final de semana de sucesso. Então, a gente abriu o dia 10, 11 e 12. 12, dia dos namorados. Quando foi dia 16, feriado de Corpus Christi. E foi numa quinta. Então, na quarta-feira, véspera de feriado, bombou de novo. Já é bombado. Quinta, feriado. Sexta é sexta em todo lugar. Sexta é quase final de semana. Aí foi dia da abertura, 10, 11, 12. Estourou. Aí 15, 16, 17, 18. Estourado 18, Gustavo Lima. Parque do Povo lotado. 18, na semana subsequente, já imediatamente, semana de São João. 22, 23, 24, 25, 26. Porque 22 foi numa terça-feira, eu acho. Aí foi terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Lotado. Dia 22 foi uma quarta. Então foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias estourado. Na outra semana, véspera e dia de São Pedro. Na outra semana, encerramento. Então nós tivemos 5 finais de semana. Bombados. 5 finais de semana completamente cheios. Os hotéis, e com um detalhe, ao invés de encerrar dia 3, a gente encerrou também dia 10. Quando a gente encerra dia 10, os salários são pagos até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, nós fizemos um final de semana de encerramento, todo mundo com salário no bolso. Aproveitar a festa e comer o milho. Então, não foi o resto do salário de junho, de maio, né? Não. Que foi recebido. Foi o salário integral. Já foi com salário cheio. Tanto do privado quanto do público. Então, foram 5 finais de semana de sucesso absoluto. Mas, voltando, não posso deixar de reconhecer que houve, de fato, nós tivemos contratempos. A empresa foi, para ficar claro, não é que se está jogando a responsabilidade para a empresa. Essa responsabilidade era da empresa, é da empresa contratualmente. Toda a decoração, até a quantidade de bandeirolas, as ruas que devem ser iluminadas, todos os detalhes pertinentes à decoração estão previstos no contrato, que foi alvo de uma licitação, foi fruto de uma licitação. Então, quando a empresa se submete àquilo ali e assina o contrato, ela está se responsabilizando com aqueles itens. Certo? Certo. Eu não quero crucificar a empresa, porque eu sou alguém que procura ser justo, middle. Eu procuro ser justo. Lembre que qual é a maior festa do Brasil? É o Carnaval. O Carnaval não aconteceu por conta da pandemia.
até fevereiro, março, ninguém sabia se ia poder acontecer São João. Era a definição. Então, quando a gente assina o contrato ali em março, abril, nós tivemos praticamente 80 dias só para montar o São João. Para criar o São João inteiro. Para você... E nós renovamos o contrato com ele faltando praticamente 80 dias. Porque era o que nós tínhamos naturalmente disponível. Porque imagina, se eu lanço um edital de São João no meio da crise de Covid. A imprensa inteira iria, a população, todo mundo iria para cima de mim. Assim como todas as outras cidades fizeram. Caruaru também viveu momentos difíceis por conta disso, porque todo mundo teve que se retrair, se cuidar para poder ter o maior São João do mundo. Então, quando chegou nesse momento, como nós tivemos pouquíssimo tempo para preparar o São João, nós tivemos percalço, embora tenha sido a maior de todas as edições. Fato que não se repetirá em 2023, por 2 motivos. Primeiro, porque será a edição de 40 anos do maior São João do mundo. Em 83, o poeta Ronaldo, lá nos Coqueiros de Zé Rodrigues, onde hoje é o Parque do Povo, começou com o palhação do maior São João do mundo. E pôs lá, maior São João do mundo, em 1983. Então, em 2023, 40 anos do maior São João do mundo. Segunda razão, agora, em agosto, setembro, eu lanço já o edital da licitação para a realização do São João do ano que vem. Então, o que faltou em 2022, que foi tempo suficiente para preparar tudo e profissionalismo... Planejamento e profissionalismo por parte de alguns dos atores que participaram do processo, nesse ano não vai faltar mais. A gente vai ter tempo suficiente de buscar patrocínio com as grandes empresas, tempo suficiente para operacionalizar, para montar grade, para fechar tudo, fazer programação cultural, para recuperar o trilho que fez o trem do forró, né? Que se você lembrar que leva de Campina para Galante, em 2019 o trem descarrilhou. Graças a Deus não teve nenhum ferido, mas o trem descarrilhou. E já se sabia, o DENIT, a Transnordestina, já havia entregue relatório dizendo que o trilho não tinha condições de uso. E a oposição usou esse episódio contra você. Chegaram até a fazer vídeos dizendo que você tinha abandonado o São João de Galante, você se lembra? Acho que na própria rede social ficaram fazendo maldade. Inclusive no encerramento lá do São João do Galante, nós tivemos uma apresentação, lotou o São João. Maldade. Não tem um ditado que diz que os cães ladram e a caravana passa. Né? Tem gente que se você fizer chover dinheiro, tem gente que vai reclamar porque não é o que você está fazendo, mas quem está fazendo. Né? Tem gente que você pode fazer chover dinheiro, que vai reclamar porque não está interessado no que está sendo feito. Está interessado em cumprir um papel de oposição que é bom, a oposição é saudável, já fui oposição. Eu sei o quanto é importante para o processo democrático, mas tem gente que não sabe fazer a oposição do quanto pior, melhor. Então, esses aí é tanto que você não me ouviu responder. É verdade. Não respondi crítica, não gastei energia com isso. Muito pelo contrário, a gente gastou energia em fazer das tripas coração e fazer, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, a maior edição de todas as edições. Para a gente fechar sobre o São João, e a gente já está chegando no final daqui a pouco do podcast, da nossa primeira edição do Gaúcho está dizendo que pode continuar. O negócio tá bom aqui. O café tá bom. Viu? Marcos Alfredo já botou a cabeça ali, ele já voltou, daqui a pouquinho Marcos Alfredo também vai dar um ok. Quente. Vai chegar cachorro. Tá no cachorro quente ali, então tá bem. Meu amigo. O negócio tá melhor que aqui, viu, Bruno? E Juliana tá perguntando aqui, se a amor ainda tá gravando. Acabou. Vamos que é online. Lembro que eu vou subir, subir a serra ainda. Não, a gente vai encerrar só mais com essa última pergunta. Fica à vontade. Já saiu o café. A última pergunta agora. Sobre o São João, você, por exemplo, Bruno, já foi iniciado na cidade uma questão relacionada à possibilidade da mudança do Parque do Povo. Existia esse debate, esse embate. Mexe nos brilhos de muita gente. O que é que você poderia adiantar para a gente de novidade nesse episódio? Bem, vamos lá. Eu aproveitei aquele momento ali já de encerramento para começar a fazer meio que uma enquete. Eu abordei o assunto nas redes sociais e foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso absoluto de participação. Eu lancei uma enquete no meu Instagram que só de respostas, eu não estou falando de visualização não.
Só de respostas na enquete, nós tivemos mais de 60 mil pessoas respondendo. E como você sabe, no Instagram são respostas únicas. Engajamento. Uma pessoa não pode responder 2 vezes. Responder uma vez, está respondido. Então, a gente teve aí mais de 60 mil pessoas respondendo. Visualizações, essas foram muitas. A gente basicamente trouxe 2 opções. Que muito já se falou sobre isso no passado, inclusive, faz muito tempo. Vamos partir de uma premissa, de um pressuposto. O Parque do Povo está pequeno. O São João cresceu tanto, imagine que o Parque do Povo, onde ele está, ele tem cerca de 26 mil metros quadrados, ele foi construído, idealizado e construído pelo poeta Ronaldo, inaugurado em 86. Então, nós estamos falando aí de 30 e tantos anos, 34 anos desde que o Parque do Povo foi inaugurado. Mas quando ele foi inaugurado para uma cidade de 250 mil habitantes. E para um São João que reunia apenas as cidades aqui desse entorno. Quando o maior São João do mundo toma a proporção que ele tem hoje, Campina tem 420 mil. Nós somos sede de uma macro-região com mais de 1 milhão de habitantes. O IBGE diz que nós temos mais de 1 milhão de habitantes indiretos, pessoas que dependem do comércio de Campina, da rede de saúde pública e privada, que trabalham da rede de educação, que vem comercializar, que vem vender, que vem comprar, estudar também, estudar na cidade. E o maior São João do mundo não é mais de Campina, não é mais nem da Paraíba, né? É o maior São João do mundo. O nosso maior público, para você ter ideia, turístico de fora, é de São Paulo. O que a gente tem, esse ano nós tivemos pela primeira vez um voo dedicado de Campinas para Campina. Fazia 3 vezes por semana. Campinas, Campina, Campina, Campinas. Direto. Né? Trazendo os turistas de São Paulo. Então, o Parque do Povo definitivamente está pequeno. E tem 2 opções. Aí partiu da premissa que o Parque do Povo está pequeno. Tem 2 opções. Ou tira o Parque do Povo de onde ele está e leva o Parque do Povo para uma outra região que provavelmente poderia ser a região sudoeste, ali perto da Alça. E teria a opção de pegar ali uma área de tantos hectares, construir um Parque do Povo enorme, com estacionamento, com isso e aquilo outro, mas que teria 2 grandes riscos. O primeiro, tirar o Parque do Povo de perto do povo. O nome dele já é tudo. Né? É Parque do Povo. Como Campina é quase que uma cidade circular, de formato circular, esférico. E o Parque do Povo está basicamente no centro da cidade. Então, toda a cidade se encontra ali no centro. E quem está no São José, quem está ali na região de Santa Rosa, da Liberdade, do 40, quem está na Prata, quem está no Catolé, quem está no Zé Pinheiro, em Monte Castelo, todo mundo vai a pé. Até quem está no Pedregal vai a pé. Então, a turma vai a pé para lá. Se a gente tira o Parque do Povo desse centro e leva para uma região mais distante, onde tem mais espaço, a gente está distanciando o Parque do Povo do povo. Está selecionando a festa. A gente vai, inclusive, ter uma hiperdemanda de transporte público, aumentar de forma muito significativa, a demanda e a necessidade de uso de carro e de moto. Vai ter que ter uma quantidade de estacionamento inimaginável, né? E tem toda a logística. Eu me lembro, nós fazíamos a vaquejada do Parque Ivandro, numa área ali na Alça Sudoeste, que era muito menor do que o Parque do Povo. Era uma grande festa, mas era muito menor do que a festa de São João. E já era um caos na BR, na Alça Sudoeste. A Polícia Rodoviária Federal faltava um pouco enlouquecer com a quantidade de carros. Imagina o Parque do Povo. E aí o risco de... Nós não tivemos nenhum acidente, Henrique. Impressionante. Agora, esse ano, nós não tivemos nenhum acidente envolvendo pessoas que estavam saindo ou chegando do Parque do Povo. Nenhum acidente de trânsito. É muito bom, né? Isso foi pra gente uma marca. A gente conseguiu, de fato, o uso de táxi, o uso de Uber. Quem estava indo de carro não estava bebendo. Então, graças a Deus, a gente conseguiu evitar esses problemas. Se a gente leva para uma região que vai aumentar significativamente a demanda, se as pessoas não vão mais conseguir ir a pé e vão de carro,
Então, o risco e a necessidade de carro e de estacionamento aumenta em muito. Para a mobilidade é terrível. Afasta o Parque do Povo das pessoas. Tem um ponto positivo? Tem, é óbvio. Você vai ter uma área muito maior, você tem condições de fazer infraestrutura e tal. E a outra opção, a segunda opção, que foi a que ganhou a enquete, ganhou assim, de quase 10-1. Lapada. Nossa. Ganhou de lapada. Acho que o resultado foi de 70%. Das 60 mil pessoas que participaram, que era de aumentar o Parque do Povo onde ele está. O Parque do Povo hoje tem, como eu disse, 26 mil metros de área quadrada. 26 mil metros quadrados de área. Existem 2 quarteirões na parte inferior, um relativamente mais fácil, com cerca de 7 mil metros de área, que pode ser desapropriado é um meio quarteirão. Ele é em formato de L. Só tem umas 4 casas habitadas, assim, habitacionais, imóveis habitacionais. O resto é comércio, são casas que estão abandonadas, um pequeno salão de beleza, alguma coisa que você pode desapropriar sem ter nenhum custo social, vamos dizer assim. Uma perda social e óbvio que desapropriando, os donos vão vão ser ressarcidos. Ninguém vai expoliar, ninguém vai tomar o imóvel, né? E deixar a pessoa a ver navios. Todo mundo, em caso de desapropriação, vai receber o valor que, de fato, a importância financeira que vale aquele imóvel. E, além disso, tem um outro fator muito massa. Tem um vizinho colado no Parque do Povo, tem uma área chamada Parque Evaldo Cruz, mais conhecido como Parque do Açude Novo, que está abandonado, virou um local de prostituição, de venda de drogas. E nós estamos agora lançando a licitação, um investimento aí inicialmente de 12 milhões de reais para a revitalização e requalificação completa do Parque do Açude Novo, que é colado no Parque do Povo. E vamos realizar o sonho de Renato Azevedo, que foi o arquiteto que nos anos 70, no governo do prefeito Evaldo Cruz, que desenhou o Parque do Açude Novo. Ele desenhou fazendo um túnel ligando o Açude Novo ao Parque do Povo. Que não era Parque do Povo, à época eram os coqueiros de Zé Rodrigues, mas que ele imaginou aquilo ali como um grande parque, um grande boulevard. E a gente já está em fase de conclusão junto da ATCEL, a Associação Técnica da Universidade Federal, a Associação de Engenharia. A gente já está em fase de conclusão do projeto de lá para também fazer o túnel. Né? E isso tudo, naturalmente, vai aumentar de forma muito significativa a estrutura do Parque do Povo. Ó, só para você ter ideia, esse aqui é o projeto original. Não sei se a câmera vai conseguir captar. Tá captando. Esse aqui é o projeto original assinado no governo de Dr. Evaldo Cruz em 73, urbanização do Açude Novo, anteprojeto, divisão de projetos e estudos físicos, responsável arquiteto Renato Azevedo. Isso aqui é o projeto do Açude Novo. Tá e aqui no projeto do Açude Novo, você tem um túnel que interliga o Açude Novo, aqui por baixo, se você olhar. Tô vendo. Tem um túnel que interliga o Açude Novo por baixo com o Parque do Povo. Aqui. Isso, tá aparecendo. Aqui, inclusive, é o museu. Né? O Museu Assis Chateaubriand. O antigo Museu Assis Chateaubriand. Então, a gente vai de 73 para cá, já são o quê? 50 anos. 50 anos. Praticamente 50 anos, 49 No ano de 50 anos do projeto, nós vamos realizar o sonho do projetista e fazer o túnel. Então, além dos 26 mil metros que o Parque do Povo tem, acrescentando mais 7 desse meio quarteirão lá embaixo e fazendo também interligando com o Açude Novo, que tem mais 45 mil metros, nós vamos praticamente triplicar o tamanho do Parque do Povo. E aí a gente sai de uma área hoje de 26 para uma área de quase 90 mil metros. Interligado. E vai ter todas as condições de fazer uma festa maior, de uma festa mais confortável, de uma festa mais segura e esteticamente mais bonita. Por quê? Porque aumentando a parte de baixo do Parque do Povo, com aquele... Eu vou até abrir aqui o mapa para você entender o que é que eu estou dizendo. Abrindo aqui o Parque do Povo... Consequentemente, vai ter condição de receber mais gente, obviamente, né, Bruno? É exatamente isso aqui. Está aqui o Parque do Povo.
Aqui é o Parque do Açude Novo. Isso. O E é túnel... pertinho, né? E é Não, pertinho. é colado. É colado. O túnel vai ser exatamente aqui, por baixo. Por baixo dessa avenida. E o quarteirão, esse meio quarteirão que eu falei, é esse aqui. Essa é a informação exclusiva que você relatou, que vai assistir esse processo de... Nós vamos fazer uma notificação agora a isso. todos os proprietários para chamar todo mundo para dialogar, para fazer o processo democrático, claro. Mas imagina, se a gente aumenta Com essa área a aí. parte inferior nesse volume aqui, a gente está acrescentando mais 7.000 metros aqui embaixo, a gente tem como trazer o show de volta aqui para baixo, de forma confortável, tirar ele de perto do Hospital da Clipse, Isso, lá em cima. traz a área de barracas, né, dos restaurantes, dos bares Área de volta aqui tradicional. para cima e interliga com o Açude Novo, dando aqui uma vida completamente diferente, com Pode colocar barracas, ilhas lá de com pé de as serra. ilhas, com a cidade cenográfica, você forró. traz de volta para cá muita coisa Forró bem que tradição. esteticamente... E cá para nós, imagina um parque aqui todo arborizado, todo bonito, com câmera de O segurança, pessoal com tirando tudo, foto turista. mas com iluminação bonita, umas gambiarras, umas coisas. Enfim, já está aqui, o projeto já está basicamente pronto aqui na cabeça e nesses dias a gente vai lançar a licitação Licitação para... para chamar os atores para o processo. Perfeito. Vamos concluir o nosso... Hoje não vai ter perguntar no ofende, não, viu? Não vai ter, não? Não. Hoje não vai ter perguntar no ofende. Hoje vamos ser light, não vamos fazer pergunta pesada, não, viu, Mas Bruno? se quiser fazer... Vou fazer então. Vamos fazer o perguntar no ofende, então. Eu quero saber, Bruno, por exemplo, muito se fala lá em Campinas, vamos falar do moído da política, muito se fala de que Tinha que ter. tinha que ter a política. Em relação ao ex-prefeito Romero Rodrigues. É. O pessoal diz assim, mas rapaz, Bruno tem medo, teoricamente, de enfrentar Romero daqui a 2 anos. Se Romero tiver um grande desempenho nas eleições desse ano, ele se torna naturalmente um candidato contra a sua sucessão. Como é que você observa, por exemplo, essas pessoas que comentam na política em Campinas e que tentam fomentar esse tipo de cisânia entre você, né, e o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues? Como é que está a sua relação com o Romero e você teme enfrentar Romero? Primeiro, Henrique, eu acho que a política naturalmente é especulativa, né? Mas eu quero lhe garantir 2 coisas. 1, eu sou vacinado. 2, Romero é vacinado. Então nós temos, graças a Deus, a maturidade suficiente, né, para ser vacinado e não se deixar. Eu gosto a sabedoria popular é de fato muito sábia. Em resumo, eu não me deixo emprenhar pelos ouvidos. Nem eu, nem ele. Então, graças a Romero, por exemplo, é o meu candidato a deputado federal. Tenho diversos outros amigos. Tem Rafafá, tem Carol, tem Alexandre, tem Rubens Nascimento, tem diversos outros. Tem Júlia, com quem eu tenho Leonardo Gadelha, com quem eu tenho uma grande relação. Mas, como cada pessoa só tem um voto, o meu voto é de Romero. Né? Então, tá decidido. Tá resolvido. E isso é público. Né? Então, não tenho problema nenhum. E eu quero mais é que ele seja muito bem votado. Eu tenho ajudado, inclusive, com isso. Eu tenho cooperado, eu quero que ele seja... Porque eu tenho certeza que ele será para Campina, numa gestão minha, o que eu teria sido se eu tivesse sido eleito deputado federal na gestão para ele. Entendi, ele não vai decepcionar a Não, população. de forma nenhuma. Romero foi 8 anos prefeito, como eu disse, foi um prefeito realizador. Então não tem a menor hipótese. E, além do mais, Henrique, eleição, né? Eleição cada dia com sua agonia. Eu não me antecipo ao ponto de pensar na reeleição, não sei nem, nós sabemos Foco nem agora, tá foco vivo. agora é o projeto agora de Pedro, não é isso? É Pedro, Romero, Efraim, né? Então a gente tem que trabalhar para ganhar a eleição, a gente tem que trabalhar para mostrar, por exemplo, que Campina Grande está fora do mapa do governo do estado há 15 anos. Tem uma brincadeira antiga que diz de enrascar. Eu lhe enrasco com 1 centavo que o governo do estado tenha repassado para Campina Grande nos últimos 15 anos de forma voluntária. Um convênio. Entendi. Eu queria que alguém me mostrasse um convênio que o governo do estado assinou com Campina Grande há mais de uma década. A que o senhor atribui isso? Perseguição política. Campina foi excluída do mapa da política. Né? Você não tem... Qual é o grande investimento na cidade? Eu ouvi algumas pessoas falando essa semana
né, sobre a obra do Arco Metropolitano, que é a continuação da Alça Leste, que foi construída pelo governo Romero. É uma obra importante? É. Mas é uma obra que foi licitada por 14, 15 milhões, 16 milhões de reais. Não consegue ser equivalente a um mês do que Campina contribui para os cofres do Estado de arrecadação do ICMS. Um mês. A grande obra, em 4 anos, não passa de um mês do que Campina contribui de ICMS. Aí não se fala também na obra de reforma e recuperação do escritório de representação em Campina. Qual? O escritório que eles mesmos deixaram se acabar? Porque existia uma secretaria de interiorização da ação governamental. Ricardo, no segundo governo, acabou com a secretaria, né? Abandonou o prédio, Ricardo, João, né? O prédio ficou abandonado durante 8 anos. Aí agora, na véspera das eleições, decidiram reformar o prédio, recuperar o prédio que se destruiu por conta do abandono dele mesmo. Entendi. Então, os grandes investimentos na cidade foram esses. Né? Ninguém venha me falar, computar, por exemplo, os atendimentos do hospital de trauma, né? Quando você sabe, o São João de Campina não recebeu apoio. Imagina, o maior evento do estado da Paraíba, o maior evento do Nordeste, é o maior São João do mundo. Leva o nome do estado para fora do o Carnaval do Recife e o Carnaval de Salvador. São os 3 maiores eventos. Vou incluir aí o São João de Caruaru também, que é uma grande festa. São os 4 maiores eventos. O maior patrocinador de São João de Caruaru é o governo do estado de Pernambuco. O governo do estado da Bahia é patrocinadora do Carnaval de Salvador. O governo de Pernambuco é o grande realizador do Carnaval de Pernambuco, Carnaval de Recife e Olinda. Pergunta qual é o apoio que o governo do estado da Paraíba dá ao maior São João do mundo. Quando se fala sobre isso, não, nós damos o policiamento. Mas, amigo, é obrigação. Você vai fazer uma festa pública que reúne 2,5 milhões de pessoas em 30 dias de evento e não quer botar nem a polícia? Não, porque o hospital de trauma é obrigação. Mas qual é o apoio? Merecidamente, Bananeiras recebeu, Cabaceiras recebeu, Santa Luzia recebeu apoio, Patos recebeu apoio, e todas merecem. Não estou dizendo isso para dizer que elas não merecem, não. Todas merecem. Mas é inegável que o maior São João do mundo é maior do que todas elas juntas, inclusive, somadas. E não recebe um centavo. O governador sequer pisou os pés em Campina. De fato, não existe. A cidade não existe. E não é só do governo João, não. O governo Ricardo foi do mesmo jeito. Você não teve um único apoio. Bruno, não vamos falar do São João, não. Vamos falar da consciência cristã. Vamos falar do Crescer. São 2 grandes eventos que se realizam de cunho religioso, se realizam durante o período do Carnaval. Enquanto as outras cidades fazem Carnaval, Campinas se torna uma cidade de retiro espiritual. É impressionante. Você tem 2 grandes eventos e o maior deles é a consciência cristã. Só na noite de abertura tem 14 mil pessoas sentadas no Parque do Povo. 14 mil pessoas sentadas no pavilhão principal. São números impressionantes. Pergunta qual é o apoio que o governo do estado dá? Nenhum. Terminou o São João, agora em agosto, né? Nessa próxima semana nós vamos ter o Festival de Inverno de Campina Grande. Pergunta qual é o apoio que o governo do estado dá ao Festival de Inverno? Nenhum. Nós estamos falando de uma cidade que não é qualquer cidade. Eu comecei falando isso na nossa conversa. E outra coisa... Campina Grande não é qualquer cidade. Tem um outro dado interessante que você havia comentado, até acho na live que você fez com o Pedro Cunha Lima, da questão da geração de emprego, né? Campinas se tornou a 2ª maior cidade, né? No estado. Mais de 50% dos empregos formais foram gerados em Campinas em 2 meses, é isso? É fácil, Henrique. Se você abrir aqui, isso é público. Os dados do novo CAGED. O CAGED, que faz a contabilização das vagas de emprego formal no Brasil. Você abrir aqui o painel de informações do novo CAGED. É público. Você bota no Google aí. Pesquisar aí no Google. Novo CAGED. Certo. Você vai encontrar lá. Está aqui o BI do novo CAGED. Principais resultados. Você clicar aqui em principais resultados. Estado. Paraíba. Aqui no mês de junho,
A Paraíba gerou 3.602 empregos. No mês de junho, até o mês de junho, no mês de junho nós geramos a Paraíba. 3.602. Aí você vem aqui e pesquisa por município. Vamos para Rainha da Borborema, Campina Grande. Campina Grande. Dos 3.602, 1.589 foram gerados em Campina. Impressionante. Então, praticamente metade de todos os empregos gerados na Paraíba no mês de junho foram em Campina Grande. Campina Grande tem hoje 105.809 vagas de emprego formal ocupadas na cidade. O nosso estoque é de 105.809. Isso não é qualquer coisa, Gaúcho. São números Eu vou te mostrar aqui expressivos. porque... Faço um comparativo. Campina tem 420 mil habitantes, com 105 mil vagas formais de emprego. João Pessoa, que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho enorme. Eu tenho muito... Eu já disse que João Pessoa, a forma como João Pessoa me recebeu, eu me considero praticamente um filho de João Pessoa pelo carinho com que sou recebido até hoje. Aí você veja, João Pessoa, com 820 mil habitantes, tem 178 mil empregos formais. Campina tem 105 com 400 mil. Então veja a proporção. Campina é um oásis de geração de emprego. 2 anos consecutivos sendo a cidade que mais gera emprego no interior do Nordeste. E não são 2 anos normais. São 2 anos de pandemia. Onde o Brasil inteiro e o mundo perderam vagas de emprego. Campina Grande foi, por 2 anos consecutivos somados, a cidade que mais gerou empregos no interior do Nordeste. E foi, inclusive, a única cidade do Nordeste, entre capitais e médias cidades, que nunca colapsou. Então, nós não estamos falando de qualquer cidade. A cidade ela tem uma força de resistência muito grande. Uma força de trabalho. A Mesmo. cidade tem uma força de trabalho e isso não é mérito meu. Não é o prefeito de Campina Grande. É o campinense. Faz parte da característica do campinense, é um instinto de sobrevivência. O campinense trabalha por instinto de sobrevivência, porque sabe que se depender da ajuda dos poderosos, nós estamos fritos. Há 15 anos Campina não recebe um centavo voluntário do governo do estado. Há mais de 15 anos. Então é pela força do trabalho do povo de Campina, pela capacidade de trabalhar, pela coragem das pessoas de Campina, do comerciante, do comerciário, do empresário, do profissional liberal, de quem se levanta cedo e vai fazer ali as suas obrigações, que vai tentar fazer o seu ganha-pão. É por isso que durante a pandemia você me viu brigando tantas vezes para não fechar o comércio. E sustentei o taco. Foi para cima. Por uma razão simples. 70%, 7 em cada 10 campinenses economicamente ativos atuam em um ramo ligado ao comércio ou à prestação de serviço. Significa dizer que se não trabalhar, não come. Não vai ser prefeito, não vai ser prefeito, não vai ser governador, não vai ser ninguém que vai pagar a conta no fim do mês, que vai fazer a feira, que vai pagar água, que vai pagar luz, que vai pagar colégio. Não cai do céu, não. Não cai do céu. Lá, se não trabalhar, não come. Então, o esforço que a gente faz para gerar emprego, para facilitar, dizem que muita ajuda quem não atrapalha. Lá, a gente, além de não querer atrapalhar, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, quer atrair empresa, quer gerar emprego, quer gerar renda, quer gerar riqueza, quer estimular a cidade a se desenvolver. Né? E é uma pena, infelizmente, que a gente não possa, a preço de hoje, né, contar com a ajuda de um dos principais setores do poder público, que são os governos estaduais. Se Deus quiser, a partir de janeiro, isso vai mudar. Mas, a preço de hoje, nós não podemos contar. Aliás, de hoje e dos últimos 15 anos. Então, Campina é grande por conta da capacidade de trabalho que o povo campinense tem. E Campina é grande porque é de todo mundo. A gente não fecha a porta para ninguém. Ao mesmo tempo que ela é a oficina, o hino da cidade diz, oficina de ilustres varões. Ela produz muita gente grande. Mas ela também é a Canaã dos leais forasteiros. Ela é a terra prometida de quem vem de fora e quer cooperar com ela. Ela abraça. Brunão, obrigado pela participação no nosso primeiro episódio do NinjaCast. Agradecer por ter vindo aqui a João Pessoa, por ter
ter tido essa delicadeza, agradecer a todos que nos acompanharam, né, grande Bruno, e também que vieram com você também, né, nosso querido Marcos Alfredo, toda a equipe, né, que marcou presença. Obrigado de coração, obrigado ao Gaúcho, a toda a equipe técnica e apareça mais vezes, né, meu irmão? Eu tô dentro. Apareça mais vezes aqui no NinjaCast. Recebi o convite para inaugurar o NinjaCast. E já como tô luva de pedreiro, receba. Receba! Sim! Já estou me escalando para a vida de novo, mas quero de antemão aqui lhe desejar muito sucesso. Muito sucesso, você Obrigado. merece, que Deus lhe abençoe, lhe conceda sabedoria, lhe conceda discernimento, entendimento, né, que ele lhe faça progredir e desenvolver aqui esse novo capítulo que está se iniciando na sua jornada, que já tem, assim, tem tanto fruto bonito, tem prestígio, enfim, já são muitos anos de história dedicada aqui à imprensa da Paraíba, em portais, em rádios, no seu portal, né, desde que o blog do Ninja se tornou um grande sucesso de audiência. Então, e agora não será diferente com o NinjaCast. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, lisonjeado com as suas palavras e mandar um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.